Vamos começar hoje mais um podcast. E hoje nós estamos aqui com bancada nova. Jaciara, que já foi aqui entrevistada. Tá vendo? Está comigo hoje. Vamos dividir um assunto muito legal. Muito bom. Adivinha o que é? Sexo. Sexóloga Flaviane Brandenberg. Ela é escritora, né? Já tem 2 livros. Qual o nome dos seus livros aqui? Elas podem e devem. Sexo e sexualidade na ponta da língua. Daqui a pouco vocês vão ver com mais detalhes sobre esse livro. Tudo bem com você, minha querida? Tudo ótimo, super feliz por esse convite. Quero, assim, acho que vale a pena a gente falar sobre esses assuntos, né? Tão importante. Eu acho que a sociedade, ela precisa dialogar melhor com esse assunto que é a sexualidade humana, né? E o sexo faz parte da nossa sexualidade. As pessoas pensam que sabem sobre sexo, né? Sexo é fisiológico, né? Mas vamos lá, É quem é Flaviana? Eu falei da escritora, da formanda em psicologia, mas de onde você mora, de onde você vem, de onde vem essas belezas falando de tanta coisa boa? Coisa boa. Eu sou aqui, natural de Vitória. Sou filha de pais, mães também religiosos, uma família de 4 mulheres, um grupo, da maioria, muito feminino. Então, a sexualidade ela foi aparecendo até um pouco sobre até a própria constituição familiar. Mas depois a gente vai adentrar um pouquinho sobre isso, né? Então, você nasceu aqui, você é casada? Eu tenho um relacionamento. Dizem que quando a pessoa não está casada, fala bem assim, casada não, sozinha nunca. Como é que é? Casada, como é que é? Solteira sim, sozinha nunca. Por aí. Não, mas eu tenho um relacionamento, mas eu não sou casada. Mas tenho um relacionamento. Mas tem um relacionamento. Tem outro ditado também que diz que juntado com fé casado então tá tudo certo, né? Só juntado nos coraçõezinhos. O importante é estar feliz, né, Flaviane? Isso aí. O estado civil não A pessoa importa. que fala de sexo vive rindo, né? Olha só, será por quê, gente? Que maravilhoso isso. Bom, de acordo com Freud, né? Tudo começa com as pulsões. Sim, né? é isso aí. E se você vê muitas coisas através da sexualidade, tanto que falam que Freud só falava de sexo. Não. Mas as pulsões são formas de ser estudada para entender a sexualidade. Até você que está terminando psicologia, deve ter estudado um pouquinho de psicanálise, né? Estudado Freud, né? Claro. E seus seguidores aí, Lacan. Sim. E você sabe como é que são essas coisas, né? Sim. Bem interessante. E aí, o que faz uma sexóloga? A gente trabalha com todas as questões que envolvem as funções e as disfunções sexuais. Como que as funções e as disfunções ela alteram nossos comportamentos e como elas estão presentes também no nosso dia a dia. Entretanto, quando há uma disfunção sexual, isso gera sofrimento tanto para o indivíduo quanto para o seu relacionamento. Então, o profissional da sexualidade, ele vai atuar quando existe uma disfunção sexual e existem tratamentos para a ordem, de todas as ordens, para você trabalhar a parte, desde a parte fisiológica, a parte psicológica, emocional, e juntando isso dentro de uma estratégia de trabalho. São ferramentas que a gente tem dentro da formação da sexualidade para a gente atenuar, né, nessas dores, nesses desconfortos das pessoas que passam por disfunções sexuais. E aí eu penso... Isso é até legal saber, porque assim, a sexologia, quando as pessoas falam de sexologia, vira até um tabu, né? As pessoas têm medo de falar sobre isso. Acha que procurar sexóloga, né? Tem até muito homem machista que se a mulher fala assim, vou procurar uma sexóloga, ele já vai falar assim, mas assim? eu tô com algum problema, o quê? tá faltando o quê para você, né? Infelizmente, a mulher ainda está enfrentando isso. Sim. Mas nada disso, né? Outra coisa, as pessoas pensam que sexo, gente, é só pênis e vagina. Sim. Né? Se é grande, se é pequeno, sabe? Gente, não é isso. É muito, muito mais que isso. Você já imaginou, por exemplo, sexo na terceira idade, sexo na adolescência? Sim.
Deve ser muito conflito o sexo na adolescência. Eu acho que são 3 assuntos muito legais que vocês levantaram. Primeiro, o preconceito ele existe sempre, porque o preconceito ele vem da ignorância, mas a ignorância do que eu não sei, né? Então, eu já julgo. Então, assim, para eu colocar a minha intimidade, a minha dificuldade ou a minha disfuncionalidade diante do outro e de um lugar tão íntimo, nem todo mundo se sente encorajado em fazer isso. Porque pensa sempre que geralmente o público masculino, quando ele procura terapia sexual, mas eu fico super feliz que esses últimos 5 anos os homens estão muito participativos no consultório. Mas eles estão procurando mais que as mulheres? Não, as mulheres ainda são predominantes. Assim, eu acho que o meu público 70% ainda é feminino e 30% masculino. Mas chegou uma época que era quase que 100% masculino. Né? E os homens hoje eles estão indo. As mulheres, então, assim, cada vez mais querendo entender sobre o seu corpo, sobre o seu prazer, sobre o seu desejo e desmistificar tudo aquilo que foi construído, porque a sexualidade, ela vai sendo constituída desde o nosso nascimento até a nossa morte, né? A sexualidade já está sendo aqui presente e desenvolvida, e ela é dinâmica, ela não é estática. Sim. Então, ela vai ser atravessada por questões sociais, políticas, religiosas, econômicas, relacionais. Então, tudo isso vai fazendo com que a nossa sexualidade, em algum momento da vida, está pegando outras formas. Sim. Então, tudo aquilo que a gente capta, desde quando que nós aprendemos, desde a barriga da nossa mãe, o que a nossa mãe sentiu? Ela foi amada? Ela foi abusada? Ela se sentiu feliz? Foi uma gestação mais tranquila para ela? Foi reprimida? Foi violentada? Foi abusada? Então, a própria energia que essa mulher ela passou ao longo da sua gestação, isso já vai estar presente na nossa sexualidade. E também como se aquela criança não foi querida, né? Não foi bem vista, se ela foi rejeitada. Tudo isso, né? Essa coisa de rejeição vai influenciar mais tarde na sua sexualidade, em várias formas e também na sexualidade. Isso é um lance até bacana de falar, porque tem gente, às vezes, que não entende o que acontece com ela. Tem gente que tem libido demais, fala assim, gente, da onde que vem esse fogo todo, essa coisa toda? E tem gente que não entende nada, né? Assim, nossa, como que eu posso ser assim? Porque, às vezes, até é uma questão traumática, né? Uma questão de harmonia, tudo tem que ter harmonia, né? Sim. Nem tanto, nem tão pouco. Tem que ter equilíbrio, demais, né? Também tem, né? As explicações de acordo com Freud. Já vira uma doença, né? Existe... Não é doença, são pulsões mesmo. São existe vício em sexo, né? Existe. Então, assim, complementando, acho que a gente vai juntando aqui, né? Sim. A nossa linha de pensamento. Vai desenvolvendo. Quando criança, os gêneros, né, eles vão aprendendo a lidar com o seu corpo de forma diferente, com o prazer de forma diferente. Então, nós mulheres, né, aprendemos muito a reprimir a espontaneidade do corpo. Então, boa parte das mulheres aprendem que elas não podem se tocar, que a vagina é feia. Então, tira a mão daí, que aí é coisa suja. Isso é pecado. Então, a gente aprende a desenvolver a nossa extimidade e não a intimidade, né? Então, a gente aprende, às vezes, a ter mais intimidade com o corpo do outro do que com o nosso próprio corpo. Por que nós, mulheres, temos tantas vezes vergonha do nosso corpo? Porque nós aprendemos a tampar tudo para a mulher para dentro, fecha. O homem já tem uma educação mais para fora, o órgão genital dele é externo. Então, o homem já nasce com o pênis na mão, né? Sim. A mulher já nasce com tudo para dentro. E tem mulheres também, assim, principalmente dentro da religiosidade, que elas são criadas para dar prazer. Sim. E elas nem aprendem como ser nem prazer. Tem mulher que não sabe o que é um orgasmo. Você sabe de uma coisa? Eu tô doida para saber o que tem aqui dentro. O que tem aqui dentro? Fala para mim, vai. Esse aqui é um potencializador de orgasmos, que eu gosto muito dele. Potencializador de orgasmos. É um negócio que faz ter mais. Assim, potência. Porque não, pro homem ou pra mulher? Pra todo mundo? Ele vai causar vibrações. Mostra esse trem pro povo lá, gente. Para vocês que estão aí, ó. Olha aqui, olha. O que é isso aqui mesmo, doutora? Potencializador de orgasmos. Ele passa no pênis? Ele passa principalmente na vagina. Ah, na vagina? Que ele é melhor para as mulheres, mas ele tem uma ação muito interessante para o público masculino. Mas pelo fato da vagina ser úmida, ele mantém muito mais tempo ativo. Então, o que ele vai fazer? Ele vai dando ondas de sensações, uma variação de 8 sensações na vagina. Isso leva a mulher a ter mais possibilidade em chegar ao orgasmo. Subir nas paredes, então, né?
Muitas mulheres vão subir as Gente, eu tô aqui com umas coisas bem interessantes para vocês. A Marta verem. tá animada. Olha só, gente. Pequenininho, mas isso aqui não é um pênis. Isso aqui é Não. o quê? É um vibradorzinho de clitóris, não é Esse isso? aqui é um sugador de clitóris. Sugador. Esse Me dá aqui aqui, é Mar. o famoso que suga, ó. Esse aqui ele suga tudo. Então você coloca ele aqui, ó, ele tá causando onda de vibrações e tá sugando o clitóris. Então o que ele vai fazer? Que legal. Ele vai mandar ondas profundas, e essas ondas ela vai aumentando o prazer da mulher. Por isso que muitas mulheres que usam não deixam de usar mais. Olha só, então, peraí. Enquanto tá havendo penetração, isso aqui sugando. Isso Gente, será que isso aqui substitui o homem? Não, eu acho que o acessório ele não substitui o homem ou a mulher também. A se for, pergunta né? é, isso machuca, gente? Não, isso não machuca nada. Não machuca? Não, e ele é um silicone ó, anti-alérgico, ele é macio. Aqui. tem como ligar? Tem como Mostra aqui, gente. Olha só. Segura 5 segundos. Enfia nesse buraco? Ele vai isso aqui sugando vai sugar, o olha capu só. do clitóris, isso. Gente, Pra você. ó, tem um botãozinho de ligar aqui, tá ligado? Mas esse clitóris não é muito grande. Oi? Mas aqui, o clitóris tá muito grande, a produção tá Tá doida aqui, gente. O pau tá quebrando aqui no estúdio. Olha só o tamanho disso, gente. O seu clitóris é desse tamanho? É porque ele pega, na verdade, Olha, ele pega o clitóris. Não, ele tá vibrando, mas não tá vibrando tanto igual esse aqui. É Que eu quero porque esse tem aqui que na hora botar de falar carga. dele, eu É vou porque botar esse- até na mesa aqui no microfone, ó. Olha aqui, peraí. Então aqui tá assim. Vamos fazer conta que tem uma vagina aqui. Aqui, gente. ó. Vamos A supor, vagina, aqui, gente. Vamos pegar Não, aqui. mostra. Não, primeiro vamos mostrar aqui. Onde O que é o clitóris. clitóris aqui? Porque tem Aqui, gente ó. que não sabe, Aqui gente. é o clitóris. Aqui é o Aí, ó. clitóris. É aí que, que o Aí pau isso quebra. aqui vai fazer isso aqui. E vai E sugar. aqui você vai morrer Tá. de prazer. Isso. Aqui, ó. Aí, vamos fazer aqui. O negócio entra aqui, ó. Aqui. Isso, Esse isso. fica lá, ó. Não, mas isso aqui é É. pra cima. Não, mas é porque eu tô mostrando a outra coisa, como se não tivesse isso aqui. Porque esse aqui é outro negócio legal também. É só pra mostrar na prática aqui. Mas Faz eu- conta que esse aqui é o testículo. Não. Olha só, quando não tem esse sugador, né? Quando não tem esse sugador aqui, tem isso aqui, Uhum. que isso aqui fica encostando no clitóris, Exato. que também dá um prazer maravilhoso. tá, gente? Exato. Esse Não, olha a sugador. vibração desse trem aqui, gente. Pelo amor É. de Deus, olha só. Peraí que eu vou Vai botar ligar. aqui, ó. No microfone, ó. Não, peraí. Velocidade 1, na dança do creu. É isso aí. Agora velocidade 5 na dança do creu. Isso é velocidade, eu quero ver como é que ele é. Não, gente, mas ó, é pra mostrar. Gente, a produção tá querendo 3 desse aqui já, ó. Bota na mesa pra você ver, ó. Ó. Bota pra mim, Pensa isso aqui naquela noite de amor. Procurei remédio na vida. E ele pode ser explorado. Desliguei, gente, O senão- corpo, a parte genital, para você fazer uma massagem relaxante também no Esse- pescoço. No Isso é a mesma É. coisa, porém menor. Menor, isso. Mais cabeçudinho. É. O ideal é comprar 2 desse aqui, que faz massagem lá embaixo e aqui em cima, né? Aí Tá relaxa perfeito. total. Pode estar tudo funcionando e Gente, na hora você usa tudo. Quem for contra a fazer menagem, Homenagem. homenagem, pega isso aqui, porque isso aqui é uma outra coisa, né? Claro. Aí tem ele, tem ela e tem ele aqui, né? É. Que pode estar Não, e outra trabalhando coisa que é uma bacana. opção de presente muito legal, né? Às vezes a gente fica Maravilhoso. procurando presente pra dar pras amigas e tal, né? Sentir Fica prazer. a dica aí. A Flaviana, inclusive, vende, né? A gente Tem, você vem. tem loja. É. Tem loja, né, Tem, Fábio? tem Já muita coisa pega o legal. contato Ó, dela gente, aí. alguém sabe o que é isso aqui? Alguém sabe? Ó, isso aqui a gente pode Mostra abrir, mais pertinho ó, aqui. ó, abrir assim, ó. Isso aqui é um anel peniano. Mostra lá, ó lá, ó. Anel peniano. Ele tem uma função Explica muito pra ele. legal, que ele é para colocar na base do pênis, até para comprimir e não deixar o retorno do sangue ser muito rápido. Então, ele mantém a ereção por mais tempo, com mais qualidade também. Então, ele dá essa pressão aqui na base do pênis. E esse coelhinho aqui em cima tem a função de vibrar, e ele vai ficar vibrando em cima do clitóris. Então, quando vai fazendo aqui o vai e vem, ele também vai dando esse outro estímulo
sobre o Que clitóris. babado, hein? Agora, eu posso usar ele ao contrário, porque como muitos homens também sentem prazer aqui na parte do escroto, ele vai ficar gerando sensações É no uma escroto. parte bacana. É legal Mas falar sobre isso. E ainda sabia? você pode fazer aqui, ó, um giro e pegar a base do escroto com o pênis. Flaviane, uma dúvida com relação... Você sabe o que é? Não, a produção Deixa eu aproveitar, deixa eu aproveitar. Então, olha, eu vou pegar para vender. Isso. Eu vou pegar para vender aqui. Você sabe Vou por ter quê? muito Porque tem cliente. muito. Veja só. Tem homens, Uhum, eles não sabem que tem tesão, uhum, né? Perto do escroto ali, uhum. né? Aí se colocar a mão ali, tem muitos homens que vão achar ruim, achar que a gente está, né? Pelo amor de Deus, achar que estão chamando ele de gay, né? Não tem nada a ver, né? Não existe isso? Claro, o corpo ele é passível de prazer da sola do pé ao couro cabeludo. Então, você pode ter orgasmo na mão, no seio, no pescoço, no pênis, na vagina, no escroto, no ânus. Eu já vi um homem perguntando para o médico, doutor, eu estou desesperado, a minha mulher colocou a mão perto do meu ânus e eu senti muito prazer e eu tô achando legal. Aí o médico falou assim, gente, sentiu, que né? legal, ali também é uma... Então, isso aqui, se colocar o contrário, ao invés de botar aqui pro clitóris, botar no pênis com o clitóris aqui, põe para baixo, imagina o tanto que ele vai sentir de tesão. Claro, vai sentir sim. O anel peniano, ele ajuda no caso de ejaculação precoce Sim, também? ele é justamente para dar esse retardo mesmo, né? Para dar uma dificultar. Como o homem que tem ejaculação precoce, que é um dos casos que aparece muito também no consultório, então tem muitos cremes tópicos que eles são redutores de sensibilidades. Então, o homem pode fazer um tratamento de estar passando todas as noites, a gente tem uns produtos super legais sobre isso, que vai diminuindo a sensibilidade. Então, como a resposta ela fica mais demorada sobre os estímulos, então ele demora mais para ejacular. E tem mulheres que não sabem que tem clitóris ou onde fica o clitóris, que não conhece seu clitóris? Tem, e tem de todas as idades. Eu tenho, assim, esse papel que hoje eu faço dentro do consultório, que uma das coisas é perguntar, assim, né, como que ela se relaciona com a vagina dela? Se ela já fez esse mapeamento, onde que ela gosta, como ela se toca. Então, é muito comum muitas mulheres não se conhecerem. Então, eu tenho casos, assim, muito recorrente, que às vezes eu falo com a mulher, vamos conhecer juntas? E Então, você mostra para ela? Aí eu tenho lá o divã, ela deita, boto a luva, a gente pega um espelho, eu vou explicando ali parte sobre a anatomia, porque às vezes é você encorajar essa mulher, ela entender que aquilo é muito simples, assim como a gente pode conhecer, explorar a palma da nossa mão, entender sobre o nosso braço, o nosso pé, a gente pode fazer ideia, fazer Flaviane, isso. você já teve alguma situação engraçada numa situação dessa? Assim, a mulher, ai meu Deus, onde que tá isso, onde tá aquilo, tal? Acho que Mas diariamente. a né? Fala maioria- uma coisa pra gente, assim, pra gente poder rir um pouquinho Não, aqui. eu não sei se é para rir ou Eu sei que chorar. a gente já riu, né? Mas Não sei se a gente ri ou se a gente chora, porque uma curiosidade. é muito comum, assim, elas... é aqui que tá, então, meu clitóris? Então, essa pontinha aqui é isso. É muito comum, assim, né? E muitas mulheres, assim, têm a visão muito distorcida do seu órgão genital. Ontem mesmo, duas falando assim comigo, é muito feia a minha vagina, mas é muito feio. Eu falei assim, mas é muito feio comparado ao quê? O que você está comparando para você achar sua vagina que feia? É feio para você, né? Então, você ali na hora daquele encontro dela ali com ela, ela vai entendendo que assim, a vagina dela é linda, é comum, é uma vagina que ela que só tem aquela vagina. Não tem duas iguais. Maravilhoso. Eu né? acho lindo também, sabe? Eu acho muito bonito a vagina, olha só. Mas tem mulheres que... fala para mim do ponto G. Dizem que 4 centímetros mais ou menos após a introdução Isso, na vagina, na parede frontal. tem aquela parede ali que tem os pontinhos ali, tem até umas coisinhas mais salientes e tal. Sim. Aí a gente escuta alguém falando bem assim, cara, eu não sei o que ele faz, mas ele faz um negócio bom, que faz assim, Ele que faz mexe assado, num que mexe negócio num negócio ali. lá que fica legal. Aham. Poucos sabem disso, né? E outros pensam também que é só entrar e tirar, meter e tirar, e, e desconhece o clitóris, não está nem aí, não quer saber, né? Se ela não sabe, ele também não sabe, aí fica aquela bagunça. Eu acho Vamos que em cima falar da aí do sua fala tem muita coisa legal. Vamos falar aí do ponto G primeiro. Vamos falar. A gente, assim,
precisa se dedicar mais tempo e ter mais curiosidade sobre o corpo. E a gente se afastar um pouco sobre aquela educação do filme pornô, né? Que o filme pornô ele traz toda uma questão de muito encontro dos genitais. Então, isso empobrece muitas relações e as sensações, né? Então, a exploração do corpo é você se dedicar individualmente dentro da sua parceria, né? Então, imagine assim, o canal vaginal como um símbolo, a gente chama o movimento do clock, que é o movimento do relógio. Então, imagina o canal vaginal, e aqui no canal vaginal está em cima número 12, número 3, número 6, número 9, ok? Sim. Então, número 12. Quando eu introduzo a mão aqui, ó, e vou fazendo essa manobra no número 12, imagina você massageando aqui, ó. Você vai circular, você vai fazer o movimento de vai e vem. Só que quando eu coloco a mão e pressiono, eu consigo estimular melhor essa parede aqui do canal vaginal. Então, depois você massageia o número 3. Então, você vai fazer do 3 ao 12. Então, você vem fazendo essa massagem, estimulando os tecidos, estimulando os pontos ali, que são pontos sensoriais, são pontos de É prazer. veludado, né? Ele é aveludado. enrugadinho, ele é igual uma ameixa. Você pega uma ameixa, você vai tocando e conforme ele vai inchando, ele vai causando essa intumescência, ele vai ficando aquela ameixa bem enrugadinha, sabe? Mas é macio. É macio, É macio e macio. gostoso. Pensa numa ameixa sem caroço, então. Então, quando você vai botar um óvulo, por exemplo, que não vai coloca com aquele aparelho, não. Eu não gosto de botar com aquele aparelho. Eu coloco eu mesma. Aham. Gente, eu penso, sabe o quê? Gente, que coisa mais linda, coisa mais gostosa. É por isso que os homens gostam tanto. Lógico. Sabe, assim, é muito lindo. E as mulheres também, né, gente? Também, né? Então, ó, a parte do ponto G, ok. É um ponto, assim, são vários pontos Gs que nós temos, né? Mas esse mais conhecido, ponto que a gente chama de Grafenberg, que é esse aí que você trouxe. Imagina descobrir um já é difícil, imagina um monte, né? É lindo, é lindo. Então, faça Não, é massagem libertador, né? conforme o ciclo do relógio, o 12, o 3, depois você faz no 6, depois troca a mão, vem pro 9, depois você faz todo ele girando. Então, a capacidade de sentir prazer ela é gigantesca, mas muitas pessoas desconhecem o tempo do seu corpo. É importante. Quando você precisa dar o tempo dele, tem dias que você vai ter um pico de prazer com 5 minutos e tem dia que você vai se sentir com 40. Mas, às vezes, você tem paciência com você? Sabe, muitas vezes, como a mulher ela não aprendeu a valorizar o prazer dela, às vezes ela fica preocupada. Ai, porque tá demorando demais. Ah, porque não sei se o outro já tá cansando de estar me estimulando. Inventa que gozou. Então, Até eu acho inventa que gozou pra a poder gente- parar, né? Flaviane, mas fala pra mim, o tamanho do pênis é documento? Influencia no ponto Ó. G, no ponto Tá. G1, G2, G3, H, no alfabeto inteiro da vagina? Ele vai influenciar. Tem o alfabeto todo. Tá. Ó, o tamanho do pênis, sim, ele vai influenciar de uma forma negativa se ele for pequeno na estrutura e muito ruim nos estímulos. Por quê? A mulher ela não precisa de um pênis grande se for num casal heterossexual, ok? Se for um casal entre homens, enfim, independente. Tá? Então, o que eu quero dizer ali no canal vaginal? Se for para ela sentir o prazer através da penetração e um pênis for pequeno e os estímulos for muito empobrecidos, então ela vai ficar frustrada 2 vezes. Ela vai Ok? sentar e chorar. Então, ela vai falar, não foi legal, porque assim, não senti nada, parecia que não tinha nada me tocando e tal. Como, às vezes, a preliminar ela é tão gostosa, o corpo tá tão preparado, que se você goza com o dedo, você não vai gozar com o pênis. Nem precisa. Né? né? Então, tudo é uma questão assim, você tem que saber manejar e ser gostoso. É entender, né? Procurar Tá bom, entender ali. do negócio. Agora, né? um pênis grande e a mulher não está estimulada, para ela vai ser péssimo. vai ser O de canal que vaginal adianta? não se estendeu, Não se estendeu, não houve né? uma lubrificação suficiente e isso vai fazer o quê? Causar Aquele cara dor, também desconforto. falou um monte de bobagem que ela não está gostando, que ele falou um monte de bobagem. Porque, gente, quer queira, quer não, é quase que uma preparação, né? Assim, durante o dia, as falas, né? De repente o cara fala um monte de bobagem, não é legal, é grosso. Não adianta Pô, nada que o cara vai? ter uma Ferrari e não ter habilitação para dirigir ela, né? É isso aí. Não adianta Agora, nada. o sexo, assim, o sexo espontâneo, a gente, assim, depende de que sexo, em que contexto a gente está falando. Se eu estou numa relação, no qual essa relação ela é atravessada o tempo inteiro por questões, é filho, é financeiro, é as obrigações de casa, é tudo aquilo. E se esse casal, ele não tem um tempo desse casal, que é uma mensagem, é uma troca, é um beijo, é um momento desse Sim. casal, o carinho, o mimo,
sabe? São os agrados, é aquela questão de você cortejar o outro. O sexo, ele é muito emocional. Não adianta, assim, né? Depois de você estar um tempo, principalmente num relacionamento, e você tem uma escassez de atenção, de carinho, de afeto, não tem vagina que molhe e tem pênis que não tem vontade de subir. Verdade. Né? Então, é a questão. Aquilo que tudo acontece no início do relacionamento, está muito no espontâneo, é porque a gente está muito na cabeça. A gente fantasia o outro, você já imagina, você já... Então, assim, depois isso vai sendo substituído por outras Dependendo da questões. rotina do Agora, deixa eu te falar, casal, mais do que- o cara vai procurar a mulher de novo e fala assim, ai, pelo amor de Deus, ele tá me procurando de novo. Não aguento mais. Deixa eu te falar, Né? você no seu E sem consultório... preparação, né? No seu consultório, que você falou que já teve tempo de ter mais homens do que mulheres, né? Qual é a queixa mais recorrente? É a preocupação com o tamanho do pênis ou porque ele brocha muito, assim? Eu O acho que que faz um homem Tá. brochar, na verdade? Ok. A maioria das disfunções sexuais que aparece pelo público masculino é a disfunção erétil, é a dificuldade em manter a ereção por ansiedade. Então, às vezes, ele falhou uma vez, falhou duas, falhou 3, 4, e isso ganha uma repercussão psicológica tão grande, né, para o outro, que isso faz com que ele se sente inseguro, fica com medo e quando você está tenso, ansioso, você não está relaxado, então você não consegue sentir prazer e muitas vezes seu pênis ele não vai, né, ficar ereto. Envolve também questões biológicas, às vezes é por uma doença, é por uma medicação, é por alguma fase que esse homem está passando, que isso interfere diretamente na sua resposta sexual. Então, uma das disfunções mais comuns é a disfunção erétil. Em nível leve, moderado e tem em nível muito avançado. Então, a gente sempre vai fazer um trabalho interdisciplinar com outros profissionais da área da saúde, porque às vezes você tem que fazer uma intervenção de medicação mais a terapia. Porque você vai fortalecer esse indivíduo, você vai trabalhar com exercícios para ele conseguir recuperar essa autoconfiança e uma melhor relação com o corpo dele e como ele pode ir para a cama e ele ser interessante na cama. Mas assim, no seu dia a dia, né, nessa fala aí com esses homens, quais são as queixas maiores? É a preocupação com o pênis ou porque ele tem problema com ereção? O problema com a ereção é a principal. Sim. Não só o problema com a ereção. Quando ele vem junto com o casal, que às vezes a mulher ela fala, não, eu quero trazer o meu parceiro. É os toques inadequados e a falta de prazer desse casal. Então, os encontros dos toques, os beijos, o tempo, a forma de como se faz não está satisfatório. Isso, então, é uma queixa número 1, mulheres do consultório. Falta de preliminares, o toque não é bom, não consigo gozar na minha relação, não sabe chupar, não sabe tocar, enfim. Essa é. Então, o homem, ele vai para ele melhorar o seu repertório sexual para o sexo, por esse casal, ele ficar, né, mais ali em sintonia. E um outro parceria de homens que procuram é justamente para melhorar a sua autoestima, é uma questão pós-relação, e agora está lidando com uma mulher mais exigente, é uma mulher que fala, olha, eu quero um sexo melhor. O sexo para ela é importante, e aquele modelo de sexo que era penetra e goza, e eu não preciso tanto pensar no seu, hoje está sendo muito modificado esse movimento da mulher. Sim. Então, está mexendo com a estrutura dos homens também. Então, esses homens, eles buscam ajuda para eles também entrar conta. Né, ser Pra mais dar interessante agora e dar conta dessa Dá mulher. conta do serviço. E eu quero fazer uma pergunta indiscreta. As perguntas indiscretas. Não, você estava falando de broxar aí, né? Já aconteceu de alguém broxar com você? O que você fez na hora? Você Várias vezes. Já, fala pra gente o que você fez aí. mas, sem saber que você era sexóloga ou porque sabia que Mas você era o cara sexóloga? que... Não, você fala a verdade. Um homem que fica com a Flaviane já deve ficar assim, meu Deus, não posso falhar. E aí já fica Essa tenso. mulher deve ser um furacão e eu tenho que dar conta disso. Eu acho que esse é o desafio que eu lido mesmo com a questão profissional. É porque o outro já, assim, Já rotula, né? vai muito com essa exigência, né? De ter que ser bom, ter que dar conta, vai ter que fazer. E eu sempre converso muito assim, olha... Antes?
fica mais tranquilo, sabe? Vamos curtir o momento, deixa fluir, deixa as coisas acontecerem. Mas, assim, dentro do outro é um mundo que a gente não sabe o que está acontecendo ali, né? Mas, assim, já tive várias experiências, assim, da coisa não funcionar. Aí você fala, olha, tudo bem, mas eu quero gozar, vem aqui, vamos Quando continuar. você olha para um homem, quando você olha para um homem assim, você já acha, assim, você já tem uma noção de como ele é? Dá para saber isso? Pelo menos a gente fantasia, assim, né? Mas eu consigo sentir, sabe o quê? Quando a pessoa ela é muito desligada com a sexualidade dela. Você não sente a energia sexual da pessoa. Tem pessoas que entram dentro do meu consultório, que ela está tão desabitada dela, ela está tão desconectada, que assim, eu consigo sentir isso muito nas pessoas. Tem gente que você fala assim, nossa, aquela ali, sabe, ela cheira a parte sexual, parece que a energia dela já chega primeiro do que ela. Eu acho que a gente sente com o homem igual que eles sentem com a gente, não é não? Sente. Sente. Olha, conexão não é à toa. Conexão, eu penso assim, né? Eu também estudo algumas coisas sobre o assunto, né? Lá nas constelações familiares, a gente faz essa conexão, aprende a fazer essa conexão. Então, você imagina, você senta assim, para você, ó, que está me ouvindo aí, isso é parte da Flaviana, mas a gente entende também por causa da experiência de vida. A sexóloga, ela aqui. Mas assim, se você senta aqui, aqui virada para cá, meu parceiro está aqui, eu estou aqui. Se cruza, um senta no colo do outro, assim, entendeu? Não faça sexo, só se toca. Vem se tocando, se tocando. Gente, isso gera uma conexão tão forte, que é impossível você, sabe assim? Mas tem homem que não aguenta ficar ali só se tocando, não, Mar. Gente, mas você consegue levar a relação assim? Consegue, Fê, mas né, assim, consegue, tem homem sabe? que não. Você vai tocando, só, ó, vem aqui. Aí você sentada aqui, já você quer coloca pôr as aquilo mãos na para mão, trás, aquilo. pega lá nos pés, vem buscando, vem subindo. Depois você vem aqui de nem novo. todo mundo tem essa paciência, Gente, pelo amor de Deus, mulher. Eu faço. A gente faz muito essa dinâmica no consultório. Tá muito corrido. Que é isso aí. Eu acho que muito legal assim, a fala de vocês duas. Uma vez eu estava dando uma palestra, eu falando um pouco sobre, como que a gente vai fazer uma massagem erótica. Aí a menina, não, uma noiva. Não, dá tudo que é rapidinho, passa tudo que é rapidinho, que a gente não tem tempo para isso, não. E não tem tempo nem para ficar casado. No mínimo, ela casou virgem, né? É não tinha tempo para isso, ela já queria... Nem para ficar casado. Porque, olha só, Entendi. a gente tem 1.440 minutos em um dia. Se você não pode tirar em um dia que você for namorar meia hora, 40 minutos, uma hora, para você sentir prazer... E isso não for prioridade... Tem gente que já começa querendo terminar, né? Isso não for prioridade... De que prazer nós estamos falando, sabe? Vai continuar sendo pessoas frustradas. Então, assim, quanto que o seu prazer, a sua sexualidade, ela não entrar como uma das questões de necessidade básica de qualidade para a relação, é uma questão de tempo para perder a desconexão. Prazer requer qualidade. E, às vezes, é tirar dias mesmo para se tocar, para se olhar, para se beijar. Eu passo dinâmicas para os casais, o seguinte, essa semana vocês não vão transar. Vocês têm que levantar o toque genital. Vocês vão elevar o toque sensorial. Aí você faz o quê? Exalta o corpo, exalta outras formas de sentir prazer. O sexo oral entra nessa coisa que você está falando, nessa parada aí? Geralmente ainda não. Nossa. Meu Deus. Não é, gente. Eu não vou no consultório dela, você passar um trem desse para mim. Porque, olha só, vamos lá, meninas. Já se expressou. Geralmente, quem procura muito também são casais que, assim, é muito comum, que estão 3 meses, 6 meses, 1 ano sem transar. Eu tenho casais casados há 5 anos. Um ano? Estão casados há 5 anos e 3 que já não transam. Tem casais que estão... Não transam um com o outro, né? Eu não sei. Aí é segredo de consultório. Mas... Eu também tenho pacientes assim, mas né, Não sei, não vamos julgar, né? Sim. Sem julgamentos. Mas dá pra gente pensar um monte de coisa, né? Não, você pode tudo. Mas, às vezes, a libido, ela vai sendo canalizada de outras formas. Massagem Vai para outras tântrica, formas. massagem Porque aí vai tântrica. também, olha só,
às vezes para excesso de trabalho, esporte, para drogas, para bebida, sabe? Então, eu canalizo, eu levo a minha energia sexual para outras áreas. Então, o que eu faço? Eu me desligo da parte sexual e vou exaltar outras questões. Então, nem sempre, às vezes, a pessoa lá está tendo outras relações, como tem pessoas que têm, mas, às vezes, assim, esse casal, ele se perdeu. Em algum momento, eles se perderam. Então, a primeira pergunta, o que vocês querem? Nós queremos ficar juntos. A gente quer recuperar a nossa relação. Então, a gente tem que começar do zero. Começando a se reconhecer. Os homens, eu acredito que os homens vão para lidar com carros, vão lidar com jogos, né? A mulher vai comprar mais bolsa, mais sapato, e aí vai canalizando para outras coisas. Sim. Né? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Isso já é pergunta, já é pergunta de todos, né? Uma mulher consegue gozar só com penetração ou tem que ter o clitóris também? Ela vai gozar com a penetração, só que o clitóris, ele não fica isolado, porque junto, né? o bracinho do clitóris, né, essa aba aqui, ela tá contornando, ela tá envolvendo o canal vaginal. Sim. Então, assim, então, ele o vai clitóris ser... não é só o... Ele tem em torno não de é só 9 lá em cima. centímetros, né? E ele é interno, é como se fosse a glande do homem, não é isso? Então, a cabeça dele tá ali, mas os braços dele tá envolvendo todo tudo. envolvido lá. Agora, sim. Agora, por exemplo, os exercícios do pompoarismo, ele aumenta a sensibilidade da mulher com a penetração. Porque como ele vai hipertrofiando, ele vai inchando a musculatura, então a mulher começa a sentir mais prazer com o atrito do corpo do pênis. Isso faz com que ela sente mais prazer. E muitas vezes vai levá-la ao orgasmo. Então, assim... Pode sentir, sim, só com a penetração. E eu tenho muitas mulheres. E com o pompoarismo? Eu tenho uma filha, as perguntas. eu tenho uma filha médica, né? Uma das minhas filhas é médica. Aí uma vez, assim, gente, muitos anos, né? Eu trabalhava no rádio, eu acho. Aí eu tava muito corre, querendo ir no banheiro fazer xixi, não fui. Aí eu espirrei e fiz um pouquinho de xixi. Eu falei, misericórdia, que é isso? Ai, Senhor, o que é isso? Liguei para minha filha na mesma hora. Eu falei, minha filha, tá acontecendo isso e isso. Ela falou assim, mãe, para com isso. Não é nada disso, é isso, mas explicou um monte de coisa lá, né? Eu fui numa mulher, numa médica, esqueci o nome dela agora. Aí eu falava para todo mundo, eu danço, né? Eu cheguei na academia e falei assim, gente, olha, existe uma academia de perereca. Aí eu fiz um monte de exercícios de pompoar, entendeu? Acho que foi 10 sessões, né? E aí eu aprendi um monte de coisa de pompoar, sabe? É legal, muito legal. E não estava precisando não, mas é que eu gostei, sabe, do negócio. E com esse exercício, assim, com o fortalecimento dessa musculatura, a gente consegue segurar o pênis, assim, prender? Você consegue segurar, massagear, expulsar, sugar, reviginar. O cara deve ficar desesperado. Ordenhar. Tailandesa. Ordenhar. Acender um cigarro. Nossa, acender cigarro. Ordenhar. Ordenhar, exatamente. Fale mais sobre isso. Gostou, né? Então, a gente, assim, dentro do desenvolvimento dos exercícios do pompoarismo, você vai desenvolvendo força, você vai ganhando habilidade com a musculatura. Depois de um certo nível de força e de consciência dessa musculatura, você consegue desenvolver as manobras durante a relação sexual. Você faz no pênis, você faz na língua, você faz no dedo, porque você tem força. É um músculo mais trabalhado, exercitado, estimulado. Você ia fazer alguma pergunta? Você falou assim, o pompoarismo... Era essa. Ótimo. Era essa. A questão de segurar alguma coisa com a vagina. Por isso que porque a gente vê um monte de gente falando um monte de coisa, né? Será que é verdade? Sim. Mas tem filmes que trazem... tem um filme brasileiro que se chama assim, O Homem que Desafiou o Diabo. Se eu não me engano, é o nome desse filme. E aí tem uma briga lá com a mulher, vai lá e fala, se você libertar o fulano, se eu arrancar esse prego com a vagina no filme, você liberta fulano? Assim, aí eles brigaram, aí ele ganhou, ele libertou o cara e ela foi lá e arrancou o prego com a vagina. Mas tem vários filmes, a Priscila, Rainha do Deserto, que ela solta várias bolas com a musculatura. Tem vários filmes já que retratam essa habilidade da musculatura. É um músculo trabalhado. Eu sei que você você fez serviço social, né? Aí como partiu você para ser sexóloga? O que aconteceu com você? Perfeito.
Eu acho que, voltando, né, toda essa construção aí da minha formação, começou, então, por eu ter vindo de uma família conservadora, com esses valores muito censurados no que envolve o exercício da sexualidade. E a gente, como adolescente, assim, com aquela curiosidade, querendo, sabe, experimentar o primeiro beijo, a primeira saída, né, aquela coisa do hormônio todo. Foi na adolescência ainda? Foi. Assim, Os pais, meus pastores, pais, né? Isso. Meu Deus. Então, a questão, então, não podia falar sobre primeira menstruação, essas questões. Então, eu me casei muito jovem. Então, eu vinha me casar, sei lá, com 18 anos, 17 para 18 anos. E tive a minha primeira relação sexual. E a relação foi péssima. Você casou e teve... Você casou virgem? Sim. Aí eu tive a relação e foi horrível, porque, assim, total desconhecimento do corpo. Aí minha mãe sempre falava assim, se você tocar na sua vagina, os anjos estão vendo, você sabe que você pecar, você sabe? Então, é sempre o toque baseado na punição. Isso acontece até hoje. Passei por isso Sim. também. E essa punição me fez com que eu me desenvolvesse também uma disfunção sexual, que era a dispareunia, que era muita dor durante a relação sexual. Então, essa dor, ela vinha do âmbito mesmo psicológico, que era o quê? Fecha, trava, não. Então, não era permitido o pênis entrar, né? Porque psicologicamente, vaginismo, né? você Vaginismo. vai um pouco mais, isso. já é um nível mais avançado. Uhum. Entretanto, eu comecei a falar, não, deixa eu entender por que eu sinto tanto desconforto, por que o sexo é ruim, por que as pessoas falam que o sexo é tão bom se eu não consigo enxergar o que tem de bom nesse lugar. E às vezes eu conversando com outras amigas, outras mulheres, elas falavam assim, nossa, eu tive relação, foi maravilhoso, eu tive um gozo assim. Eu falo, gente, eu quero sentir isso. Eu quero sentir isso. E fui em busca da literatura, me aproximando da literatura sobre esses assuntos. Na época eu já entrei na faculdade, já estava estudando para o serviço social. Você estava casada E ainda? comecei a trabalhar com mulheres em comunidades. Ou seja, o assunto que era meu, ele não era meu, ele era coletivo. As minhas dores pertenciam a outras mulheres. Então, eu comecei a pensar, gente, vamos trabalhar assuntos que envolvem sexualidade. Não tinha profissionais. Então, assim, estou falando de 20 anos atrás. Tinha 19 para 20, estou com 41. Então, peça, assim. Nem parece. Qual é o segredo? É sexo? É sexo. Também. Sexo sem Sexo! Então, ok. Nesse percurso, eu comecei a desenvolver, desde trabalho, comecei a juntar materiais para começar a falar, gente, eu quero escrever sobre isso, porque tudo aquelas experiências que eram tão assim, nunca vi meu corpo gozar, o que é isso? Tem um negócio estranho saindo da minha vagina. Quando que era você lubrificação. gozou a primeira vez? Eu gozei sozinha com as bolinhas do pompoarismo. Depois de Fazendo casada? exercícios lá. Depois de casada? Aí, Seu marido ficou sabendo disso? ficou, porque assim, ele me incentivou muito, na época, acho que adentrar nesse assunto, porque ele falava muito assim comigo, que eu não era uma mulher normal. E ele era mais velho, 10 anos mais velho do que eu, então ele falava, você tem que buscar ajuda, porque isso não é normal, você não é normal. O normal dentro do conceito dele era uma mulher muito, muito cheia de conserva, né? Conservava muito valores, Ele queria que né? você fingisse que gozasse? Porque tem mulher que faz isso, né? Ou espera que seja mais leve esse assunto, Sem né? reclamar, Que você, fica quietinha, né? ou sem que você reclamar. soubesse gozar. Sim, né? Você tem que saber. Sim. Enfim. Eu faço tudo. Era para você gozar, mas eu mais não ou menos. Mas gozei. ele também, ele era religioso, ele era conservador, ele era... Não no mesmo que eu, assim, da mesma forma, mas sim, tinha algumas questões religiosas, assim, de família. Uhum. Só que aí, assim, meninas, a história é um pouco longa, mas, ok, fui para a faculdade, comecei a estudar, depois montei meu consultório, fui atender, e enfim, hoje eu já atendi milhares de homens, mulheres, casais, isso é a minha rotina. Só que, assim, por um outro lado, eu também tive um enfrentamento familiar, muito silencioso, mas, assim, os meus pais, eles nunca falaram assim,
não trabalha com isso. Mas eu ouvi algumas vezes assim, por que você não trabalha você desenvolve um trabalho normal? Por que você tem que fazer isso? Porque há um julgamento muito grande, assim, né? As pessoas sempre, assim, lógico que hoje eu entendo que quando elas remetem a mim, eu sei que elas estão falando delas e não de mim, né? Porque quando você me julga, quando você me traz, o seu preconceito é você, não sou eu, né? Então, porque isso é os muito seus claro. pais, eles ensinaram o que eles aprenderam, né? Mas aí... Assim, os seus pais, eu digo assim, Sim. os nossos pais, né? Mas, por exemplo, a sociedade, no geral, sempre assim, você trabalha com sexualidade, você já foi grande programa? Uhum. Nossa, como que... É que sempre leva o trabalho, não com o olhar da ciência, sabe? Num olhar da psicologia, da filosofia, da medicina, da saúde. Sempre olha Existe o como um lugar preconceito ainda. vulgarizado, sabe? Isso ainda é muito ruim, porque quem ainda pensa assim são pessoas que vão ter uma disfunção sexual, que isso pode passar em algum momento da vida, e nem vão buscar ajuda. Vamos lá. Mesmo porque nunca São parou nem para olhar para. infelizes, porque quem transa é feliz. Com certeza, quem transa e goza, né? Quem transa não fica enchendo o saco de ninguém, gente. Então vai amar, vai fazer amor, procura, né, nossa amiga aqui, Flaviane, vai no consultório dela, gente. Vai ser feliz, né? Nós merecemos ser Com felizes. certeza. E outra, através do sexo ou do autossexo, não é só o sexo na troca com o outro, né, com a gente. Eu Esse senti enamoramento, prazer, né? A gente libera tantos hormônios do bem que a gente tem uma farmácia natural aqui dentro, Sim. sabe? Então, às vezes, quando eu não libero essa substância, às vezes eu fico estimulando muito mais hormônios do estresse, sabe? Que é um cortisol que vai te fazer tanto mal. Sim. Quando você não faz o que você gosta, você não sente prazer no seu trabalho, você não sente prazer, sabe, em alguma coisa que você gosta da vida e também na parte sexual, isso, assim, é muito triste. Eu acho muito triste isso. Me lembrou a Rita Lee agora, né? Por Amor, quê? amor é um livro, sexo é esporte, sexo é escolha, amor É sorte. amor é sorte. É isso mesmo. E Eu aqui, eu ó, acho legal essa... você vai falar do livro, mas pessoal, assim, só fazer uma observação no que ela falou, no que ela na passou. ponta da língua, dá Ela pegou a escuridão dela, que ela passou, e usa isso para acender a luz de outras pessoas. Isso é muito bacana. Nossa, como você filosofou agora. filosofia que eu ia falar. Mas eu ia falar Foi isso agora. lindo. Não, é Se bacana, todas é um as pessoas, porque testemunho de vida dela. normalmente é assim. Eu sofri, eu vou continuar repassando esse sofrimento para outras pessoas. A eu vou síndrome de infernizar, Gabriela, né? eu vou nasci infernizar assim, outras eu cresci pessoas. assim. Você pegou o que você mais, né? Você passou, sentiu na pele e desenvolveu isso para ajudar outras pessoas. Lógico. Né? Eu falo assim, olha, nós temos que ser mulheres que acendemos a luz de outras mulheres, né? Sim. Ou pelo menos mostrar o caminho de como. Então, tem muitas clientes que chegam lá, eu falo, olha, eu vou te ensinar muitas coisas, mas você precisa se apropriar disso. Isso é uma responsabilidade sua. O seu gozo é sua responsabilidade. Você sentir prazer é sua responsabilidade. A partir do momento que eu terceirizo isso, eu vou ficar frustrada. Porque tem pessoas que podem vir e te dar um momento de prazer muito gostoso, mas naquele gozo, no orgasmo, é só você que vira a sua chave. Então, assim, você precisa se conhecer. Tem muitas mulheres que fingem no seu consultório. Aí, falar, estatisticamente, é altíssimo ainda. Não, assim, não no meu consultório, isso é em nível, sabe? Porque no meu consultório tem muito disso. É muito. Muito, muito. Então, lá Ainda a também, pesquisa é alta, assim, tipo, a cada 10 mulheres, quase 6 precisamos ainda. muito de ajudar essas mulheres. Né? É alto. E outra coisa, assim, a gente tem ainda, está muito forte ainda essa questão da pornografia. Eu acho que teve um índice muito alto agora com a pandemia, as pessoas em casa, muito acesso de pornografia, pessoas viciadas. Então, eu estou com muito quadros, assim, no consultório, sabe, de parceiros viciados na pornografia e, assim, perderam o tato de sentir prazer com o outro e sentir prazer... E a pornografia é igual droga, você assiste, cada vez mais você quer assistir mais, cada vez mais, e aquele toque, aquela troca com o outro já não é mais suficiente, né? É interessante também o homem, ele aprender e identificar se a mulher gozou ou não.
Tem como o homem descobrir se a mulher gozou de verdade ou não? Eu acho que ela sempre tem que ser leal com ela, sabe? Honesta com ela. Você gozou ou não? Eu ainda não gozei. Tem sinais físicos? Tem, né? Às vezes o seu coração acelera mais, a sua musculatura ela contrai da vagina, às vezes seu corpo ele se contorce mais. O homem Mas você não pode sabe. ainda fingir isso? Mas o homem não sabe. Pode, É. entende? Assim, agora, se me perguntar, você gozou? Não, não gozei ainda. Então, assim, seja honesto, não tem que Sim. ter isso, sabe? Acho que a gente tem que tirar esses negócios Tem da... muitas mulheres que fazem sexo sem amor. Sim, muito. Sim, E o contrário. sim, Existe, né? sim, também. Tem muita gente que fala assim, não, eu amo fulano, mas eu não gosto de fazer sexo com ele. Porque, assim, você ama a pessoa, o comportamento dela, característica de caráter, mas você não ama o sexo dela. Porque, às vezes, o sexo, ele é um aprendizado. A gente não vai para a cozinha e fala assim, eu quero aprender a fazer um bolo diferente. Esse ingrediente que mistura com aquele, você junta isso, faz aquilo, para a gente ter o resultado, não é isso? O sexo é igual. Se eu aprender isso, eu coloco aquilo, eu mexo dessa forma. Agora, o que não dá é um sexo rotineiro, monótono, sem... Entrei, gente. Flaviane, eu sou produtora, não tô aguentando. Eu quero te fazer uma pergunta. Uma vez eu saí com um cara, olha só essa história. Meu Deus. Há muito tempo atrás, uma amiga minha, mentira, foi eu mesmo, vai achar mais. Aí ele falou bem assim, ai, eu vou gozar, eu vou gozar, eu vou gozar. Aí eu falei, tá bom, tá bom. Aí ele, você tá sentindo? Aí eu falei, hã? Ele, você tá sentindo? Como se eu estivesse sentindo alguma coisa entrando em mim. Um esperma, sei lá o que era. Aí eu falei, tá muito bom mesmo, muito legal. Aí eu comecei a falar igual você fala quando a pessoa não tá escutando muito. Eu falei, muito massa. Aí ele, tá entrando, ai, tá quentinho. Eu falei, gente, eu não tô sentindo nada, sei lá o que é isso que esse cara tá falando. Aí eu imaginei, Marta, ou ele deve estar falando como é? Eu não posso falar porra, né? Da ejaculação, Da esperma. ejaculação. Eu sou anormal de não sentir nada quentinho entrando em mim, porque pra mim tava tudo a mesma coisa. Depois eu lavei aquela lambança toda. Ou é... Não, é verdade. Ou é... Isso é anormal ou é normal? Não, normal, não que sentir, vocês é normal ficam assim? sentir. É porque, assim, ele quer dividir aquele momento tão gostoso com você, ele quer que você saboreie aquilo ali, né? Mas, assim, eu já tive relação realmente de eu sentir, tem a maioria não sentir. Outra coisa que eu tenho que perguntar. Uma vez uma amiga minha saiu com um cara, uma amiga minha, tá, É gente? amiga mesmo. É amiga minha. Aí o cara falou bem assim com ela. Segura! A pessoa tava tomando cerveja, né? Aí a pessoa falou, a minha amiga falou, eu quero fazer xixi. Segura! E faz xixi em mim. Aí eu falei, aí minha amiga falou, como assim fazer xixi em você? A mentira nunca fica escondida. E aí a né? minha amiga foi pro vaso, a pessoa colocou a cabeça embaixo Sim. e pediu fazer xixi e Aham. fez o xixi e bebeu o xixi, Flaviane. Mas É chamado fantasia. Golden Shower ou chuva dourada. Tem pessoas que sentem. Olha só, o prazer, Mas ele é aí, perverso. A gente defeca na boca do Prazer. outra Então, pessoa. assim, ó, o que você traz de prazer... Eu não posso julgar o outro. né? Não. Ele corre um pouco nessas Respeita as lacunas, adversidades, assim, Aceita que dói. Agora, só pra eu terminar, eu vou sair. Gente, não tem nada melhor, as mulheres não sabem disso, vocês não sabem, fiquem sabendo, do que você estimular o homem no ânus. Por que os homens não têm vergonha? Eu tava falando com os meninos ali que estão filmando, É eu o falei, famoso gente, fio terra, né? vocês têm que... Não, nem precisa enfiar nada não, mas quando você já... só próximo. Quando você chega próximo, minha amiga fala que é na solda, que é o canal, a pelezinha entre o peru e a bunda. Menina, melhor coisa, eu já fiz e a pessoa ficou assim, maravilhada. Adoram. Eles amam. Meninos, Por que o os homens têm corpo tanto... é por causa do moral. É assim, às vezes não é ele não ali sentir prazer. É o que você vai pensar do outro sentindo um prazer em sendo estimulado nessa região. É uma questão moral. Aí eles acham que são A gays. parte do Você toque fala anal dos é uma outros. questão moral. Porque sentir prazer, qualquer um pode sentir. A mulher pode sentir no ânus, o homem pode sentir no ânus e tal. Por que não? Mas é assim, é muito mais o que você vai pensar de mim se eu gostar. Sabe? Exatamente. Então, para não passar por esse julgamento, eu prefiro abrir mão desse prazer. E tá tudo certo quem gostar, e tá tudo certo também quem não gostar. Eu acho que a gente vai ter que respeitar sempre o limite do outro. Mas às vezes se rende um pouco a curiosidade, vai lá, sente seu corpo, e tá tudo certo.
Olha, gente, eu tenho um encontro. Eu vou sair daqui e vou pegar esses negócios todos. Tchau, obrigada. Nada. Beijo. Continue. Mas é interessante que nada é melhor do que o diálogo, né? Como que você vai saber se uma pessoa gosta ou não se você não conversar sobre isso? Claro. Né? Então, quando a pessoa fala, mas eu não gosto disso, mas qual foi sua experiência quando você praticou? Eu nunca mais pratiquei. Então, assim, não tem como. Gente, Experimenta, a vai. vida, especialmente a vida sexual, gente, ela tem que ser vivida de todas as formas. Eu gosto. E se tá com se algum gosta problema, assim, ó, eu procura gosto o assado. profissional. Isso é de cada um, o corpo é inteiro, daqui até na pontinha do pé, né? Aonde tem prazer, às vezes a pessoa tá passando a mão no seu cabelo, você tá sentindo prazer, ué. Sim. Entendeu? Às vezes tá pegando no seu pezinho ali, tá sentindo prazer. Igual naquele filme 50 Tons de Cinza, né? Aquele filme é fantástico. Eu acho muito bacana. Tem gente que fala, é muito Não, tem muita pornográfico. dor, Não, tem eu muita não- dor. Eu na- acho na que verdade. não. Eu, assim, Eu acho minha que tem muita opinião, dor, eu gosto de coisas leves. Eu achei interessante, ela foi, a atriz, né? Ela foi pra uma festa e colocou umas bolinhas prateadas, né? Botou o vestido dele, deu uma bolinha pra colocar. E ela ficou a festa toda ali, né? Sentindo Ai, gente, eu tenho aquilo. tanta história pra É muita coisa bacana, É a né? criatividade, Sim. você se render, deixar o corpo construir, desenvolver as sensações dele, dar um tempo. Explorar o corpo, Explorar. né? E o livro? Fala Pois fala é. do livro. Eu quero, sim, eu quero falar do livro, né? Esse livro aqui, gente, olha. Já te É que atrapalhei a umas gente duas tem, vezes é falar que a do gente livro. tem assim uma como é que chama? Uma duplicidade quando eu leio, pelo menos eu, né? Quando falo assim, sexo e sexualidade na ponta da língua, eu já imagino muita coisa. Na ponta da língua, literalmente. Ele é na ponta da língua. Eu pensei mesmo buscar essa, sabe, essa jogada aí de palavras. Uma, porque na ponta da língua da gente poder falar mais, sabe? Tá na língua, tá na boca, poder a gente ter no exercício da fala, do conhecimento da fala e da língua física mesmo no corpo, porque aí o livro ele é todo cheio de passo a passos, né? E ele é ilustrativo para como tocar no pênis, na vagina, E se a massagear, pessoa quiser fazer comprar massagem. esse livro, como faz? No meu Instagram tem lá o link, que ele tem ele no modo virtual e físico. Eu vou Qual botar Instagram? depois Flaviane Brandenberg, sexóloga. Gente, olha, orgasmos feminino no silêncio, do silêncio à culpa, tem isso também, né? O corpo da mulher e seu funcionamento, o corpo e a mente durante o orgasmo. Tudo isso. Eu não quero saber o que eu estou pensando, não, quando eu estou gozando. Novas dimensões de feminilidade, pô, muito legal. Muita O coisa outro, como é que é bacana o nome do mesmo. outro? Elas Flaviane? podem e devem. Foi o primeiro, foi em 2013. Ele é muito... Esse aqui, ele tem um recorte, eu trago muito questões históricas. Eu trago, lógico, ficou mais endossado esse aqui. O outro, ele foi mais exercício. Eu joguei muito exercício, vamos trabalhar pompoarismo, isso, técnicas para homem, mulher. Esse foi, na verdade, a conclusão de uma pós-graduação que eu fiz. Aí eu dei uma... Juntou o útil ao agradável. Mas aí ele é teórico e prático, então... Então você tem uma loja onde tem esses brinquedos maravilhosos e muito mais, que ainda faltou falar daquele do aplicativo. Olha, gente, tem tudo, sabe? Tem óleo, tem lubrificantes. Tudo, porque tem acessórios que tem casais, pode estar em qualquer parte do mundo. Ele baixa o aplicativo e ali eles podem interagir. A pessoa está aqui se tocando, estimulando. E conforme ele vai estimulando, depois fica lá gravado o que ele fez, que deu orgasmo para a pessoa e tal. É muito legal. Eita, Como tem menina. uns que são, pega até a 100 metros de distância, então o casal tá ali com o controle. É gostoso, eu acho que vale a pena Um quarto você... no outro, e aí? gostoso, né? já, eu acho já. que brincar São coisas E diferentes. deixa eu te falar, no seu consultório, ó, as perguntas, né? Já se abre suas perguntas. Pra que foi me chamar, tá vendo? Homens ou mulheres ou casais em atendimento, já deram em cima de você? Já te assediaram? Como Já. que foi? Fale mais sobre Já. isso. Eu já tive 2 casos bem ruins, assim. Teve um que chegou lá até com o uniforme da empresa
Porque, assim, quando eles marcam, a gente faz todo um crivo, principalmente quando é homem e é a primeira vez. Então, E assim, eu você não atende atendo sozinha, Ah, tá. eu sempre tenho secretária, a gente tem câmera na recepção, tem todo, né, um script, mesmo porque, assim, a gente tá mexendo a cabeça do outro, né? Uhum. Então, a gente tenta se Com as proteger. duas cabeças, nesse caso, né? Então, esse pessoa chegou lá e falou bem assim comigo, eu queria fazer uma consulta, mas, aí falou lá as questões dele, mas ele falou bem assim, mas eu achei que terapeuta sexual atendia gente de lingerie e de jaleco. Aí eu virei e falei bem assim, mas eu acho que eu sei por que você tá falando isso, porque tem um filme assim, assado, eu dei tempo dele se organizar, sabe, dentro da fala dele, eu dei uma chance ainda pra ele, sabe? Aí ele virou e falou assim, ok, mas você não vestiria, não, uma lingerie, um jaleco pra mim? Eu falei, você levanta agora da minha sala, porque agora você me assediou moralmente, você me assediou e eu quero que você se retire da minha sala. Só que assim, a gente não tem sala que... A gente tem todo, né? Eu tenho toda uma combinação com a minha secretária quanto a isso. Isso foi muito ruim, assim, quer dizer... Aí depois daquilo vai te gerando ainda mais insegurança quando vai uma pessoa. Então, eu não atendo no último horário, tem ainda uma série de restrições por causa disso. A gente não sabe o que se passa na cabeça, as fantasias, né? O que pensa sobre o assunto. Esse foi esse foi um senhor até, e ele me pediu assim, eu preciso de atendimento, me atende e tal. Aí, depois de muita insistência, eu falei, não, pode marcar uma consulta, pode marcar. Aí, quando ele chegou lá, ele contou um pouco, sempre é porque a mulher não quer ter relação. Sim, isso minha mulher não quer ter relação e tal. Eu falo, não é que a mulher não gosta de sexo, mulher não gosta de sexo ruim. É diferente. Se essa mulher tá fugindo muito do sexo, alguma coisa aí tem. Entendeu? Então, assim, vamos repensar esse modelo aí da coisa. Vamos mudar o script, né? Aí ele chegou, ele usava muito nomes chulos, assim. Ela não quer me dar a sua... Aí usava a expressão. Aí eu tentava... Sim, você está falando da vulva dela, você está falando do corpo, sabe? Para trazer ele para um linguajar mais formal. Aí eu percebi que a dinâmica dele ali era outra, sabe? Aí eu não atendo mais. Aí já corta ali a sessão, já não posso te ajudar, o que você busca, felizmente, eu não tenho como te atender e tal. Mas eu já tive casos, assim, esses foram os piores, os 2 piores. Mas você percebe quando está tendo transferência, assim, sabe, durante o atendimento, aí eu já falo, olha, eu estou tendo uma percepção, ou eu estou equivocada, ou eu espaço demais para dar tempo da pessoa, sabe, se organizar, assim. Sim, porque a pessoa mas isso não é só homem, não, tá? Muitas mulheres. Eu acho que eu já passei mais aperto com mulheres do que com homens. Sério? E casal? Já aconteceu de casal? Poxa, você podia tomar uma cerveja com a gente e tal? Não de consultório, mas já receber propostas de pessoas assim, sim. Sim. Seria perfeito para quem não sabe fazer, né? Ou quem está monótono, né? Fala assim, não, porque a gente está precisando de uma sexóloga para mostrar pra gente como faz, vão lá com a gente. Então, tem profissionais. Sei lá lá, em São né? Paulo tem. Inclusive, na turma que nós fizemos, teve uma que eu não sei o nome que se dá, mas tem um nome. Deve que ser ela coach vai, sexual. Não, é um nome que ela faz. Sem Ela vai. participação. Personal. Ela vai junto ali e mostra algumas coisas. Gente, mas e tal. pensa, que profissão, Mas tem né? tudo, tem de tudo. Ela fala tem assim, de ó lá, ele não tá subindo o negócio, me ajuda, o que eu faço? Não, faz uma dancinha pra Faz ele. uma conexão. Tem profissionais, assim. Não, mais nessa é área. interessante, porque é um Você tem mercado... mais perguntas para fazer, que eu tenho um monte, mas a gente não tem mais tempo. E aí, como é que você fica? Pois é, mas o negócio Já das sei. perguntas que Vou te já a fazer- senhora faz, Vou né? fazer uma pergunta para você. A produção já até... Flaviane por Flaviane. Fala uma coisa assim, para terminar. Quem é Flaviane por Flaviane? E claro, né, manda um recadinho pra galera. Eita. Eu sou uma mulher muito autêntica, muito corajosa. Eu sou uma mulher que gosto da vida, gosto de gozar, gosto de namorar, gosto de trabalhar. Eu acho que eu me sinto muito feliz de ser quem eu sou, sabe? Então, isso eu sempre olho para a minha trajetória e me vejo também assim como uma mulher muito forte, muito guerreira, assim, porque a gente tem muitas pessoas incríveis, maravilhosas, mas a gente tem muitas pessoas ruins também, né? Então, eu já tive essas experiências, mas eu sempre vejo o lado bom da vida. Eu acho que a gente tem propósito, sabe? Eu acho que quando a gente exerce a nossa espiritualidade e, sabe, a gente se fortalece.
Eu acho que isso é demais, é incrível. Então, Bacana. essa é a mulher. E para as pessoas, no geral, a mensagem que eu quero deixar é que nós estamos muito pouco tempo de passagem aqui na Terra, sabe? Eu acho que a gente ainda tem... A gente sabe a data que nós chegamos, a gente não sabe a data que nós vamos partir. Então, é agora que a gente tem que fazer a diferença na nossa vida. É agora que a gente tem que se dar a oportunidade de se conhecer, amar, ser amado e, principalmente, sentir prazer com a gente mesmo, né? E dividir isso com o outro, aprender a dividir isso com o outro. Bacana, É isso. Fernanda. Obrigada por Vamos você nos vir. permitir, né? Vamos nos permitir. Muito obrigada por você vir, tá bom? Obrigada e dizer que você tem o livro, que você tem tudo isso aqui à disposição, à venda no Instagram. E olha só, vamos chamar você de novo, que tem muita coisa para falar, tá? Quando vocês quiserem, a gente pode dividir por temas, tipo sexualidade adolescência, sexualidade terceira idade, sexualidade, essa multiplicidade de gêneros. Acho que a gente pode falar de sexualidade da mulher, do casal lésbico, do homem gay, sabe, do casal gay. A gente pode falar de tantas É coisas. importante, né, discutir A gente tem que sobre falar isso, sobre falar pessoas, sobre isso. humanos, né? Sim. E a gente não limitar um assunto, um discurso tão importante só para um. Lembrar que a Sim. gente nasce pessoas. O que a gente vai gostar de se relacionar é outra história, né? É a como a gente vida, vai se orientando, né? E nós somos pessoas antes de tudo. Pessoas e acabou. É isso, é Estamos o amor. nos descobrindo, né? Todos Obrigada, os dias. Josiane, por você estar por aqui. De nessa nada. hora, tá bom? Tamo junto. Obrigadão. E vamos estar junto aqui. Agradeço. E você já está convidado para o próximo podcast. Obrigada.